Hoje mais um Skill Podcast ao vivo, né? A gente normalmente faz as gravações do Skill Podcast, é um conteúdo que sai toda semana na GG Educate, mas estamos ao vivaço agora para trocar essa ideia sobre habilidades comportamentais e o tema de hoje do Skill Podcast, onde a gente discute essas estratégias e habilidades para você alcançar vitórias dentro do League of Legends e também dominar a sua vida profissional, é justamente que o League of Legends, o LoL, por mais que você não ache, te prepara, te faz dominar a sua vida profissional. Nossa, isso aí não faz sentido nenhum, Tonelo, o que você está falando? Você está falando groselha? Calma, que a gente vai te explicar. E claro, para me ajudar nessa explicação, para me ajudar nessa troca de ideias, trouxe o Décio. Como é que você está, Décio? Tranquilão? Hoje é boa noite já? Ainda não, né? Boa tarde ainda, estamos mais cedo hoje. Não, ainda estamos aqui na boa tarde, né? Finalzinho de tarde. Mas estamos aí mais uma vez para trazer esse conteúdo novo, os aficionados pelo League of Legends, informá-los desta grande habilidade que eles desenvolveram, né? E que ela serve, ela é, vamos dizer, a habilidade mais requisitada no mercado de trabalho, em vez das habilidades técnicas. Sim, ontem a gente fez uma live, inclusive, né, falando um pouco mais dessa diferença entre habilidade técnica e habilidade comportamental. É claro que a gente vai falar sobre isso também hoje, para você que não estava ontem, não tem problema. Você que estava ontem já sabe, já vai pegar esse atalho, mas a gente vai abordar isso também um pouquinho hoje, não só a importância da habilidade comportamental, mas como que ela se une, né, ela complementa a habilidade técnica, a habilidade mecânica, por exemplo, do League of Legends, ou de qualquer outro cargo que você possa ocupar na vida profissional, para que você mantenha alta performance e consiga tanto vitórias dentro do League of Legends, quanto esse controle, né, essa dominância no bom sentido da sua própria vida profissional. E assim, aquilo que a gente já falou, né, Décio, você já falou também, já pincelou esse assunto. O jogador de League of Legends hoje, ele tem habilidades, e de novo, ele tem habilidades, não é que a gente acha que tem, a gente sabe que tem habilidades que são muito desejadas pelas empresas em geral, independente da área, tá? Do mercado de trabalho, enfim, desse mundo profissional. E o mais interessante, você, jogador de LoL, pratica essas habilidades a cada partida. Talvez você não se dê conta, talvez você não pense nisso, ou enfim, não saiba disso, mas você já pratica, cientificamente essas habilidades, as habilidades comportamentais quando joga. E por que, Décio, que elas são tão importantes assim? Por que o pessoal no mercado de trabalho quer tanto pessoas que tenham essas habilidades comportamentais? Tonelo, as habilidades técnicas, elas no mundo de hoje, né, elas são habilidades que fica cada vez mais fácil você desenvolver habilidades técnicas, porque hoje em dia, quem tem uma internet, né, entrou no Google, você responde qualquer pergunta, você aprende qualquer coisa de filosofia, antropologia, você se torna um expert em qualquer tema, né? Você tem as universidades cada vez mais recebendo alunos para fazer cursos técnicos, existem infinidades de cursos, né, pela internet mesmo, que te facilitam a vida técnica, mas ninguém ainda tinha pensado em trazer as habilidades comportamentais, porque é complicado, porque, olha, você leva 5, 6, 7 anos para desenvolver uma graduação na habilidade técnica. E eu, por exemplo, para desenvolver, ainda estou desenvolvendo, levei uma vida inteira, mais de 50 anos, né, desenvolvendo isso. Então, e você não tem como mensurar. Então, é muito complicado você pegar uma pessoa e dizer, olha, agora eu vou lhe ensinar habilidades comportamentais. Bom, o que a gente fez? Uma visão estratégica minha, a visão do empresário, né? A visão que você consegue enxergar uma coisa que a maioria não está vendo. Isso é uma habilidade comportamental, você enxergar o que fora da caixa.
Você sai da caixa. O que acontece? O jogo, na área da agência, quando nós fazíamos eventos, e eu trabalhava com marketing esportivo, que era realmente uma delícia, eu sabia que qualquer atleta em um esporte individual ou esporte coletivo, ele tinha que treinar muito. Então, isso é a técnica. Mas ele tinha que ter perseverança, ele tinha que ter uma disciplina, ele tinha que ter, se fosse um jogo coletivo, tinha que ter uma comunicação boa, né? Ele tinha que ter um senso de liderança, ele tinha que ter uma questão de empatia com os outros para poder a coisa fluir melhor. Então, o que eu entendo é que desenvolver um projeto desse, nós o fizemos porque no jogo de esportes, você tem muito mais facilidade para desenvolver essas habilidades, né? Você desenvolve naturalmente sem saber que está desenvolvendo, porque você precisa de ter paciência, tem que ter persistência, tem que ser concentrado, determinado, né? Você tem que ser focado, você tem que ter uma comunicação boa, um senso de liderança, um planejamento estratégico, resiliência, um monte de habilidades que vão se intercalando, né? Objetividade, tomada de decisão, bom, entre outras, né? Uma visão geral de tudo, né? Uma visão geral, o objetivo final, qual é o propósito? Ganhar esse jogo ou ganhar o campeonato. Sim. Então, tudo onde você vai chegar e o que você precisa fazer para chegar lá, isso é negócios. Isso é business. Isso é business também. Então, e é uma coisa que a gente pensa sempre, né? No jogo, pelo menos, além do que você disse dentro desse business, né? Pois é. Então, veja, o jogador está lá, jogando League of Legends com os amigos e coisa e tal, treinando essas habilidades que estão no mercado de trabalho, são as habilidades mais procuradas no mercado de trabalho. A Lívia cansou de falar aqui, né? As grandes empresas e empresas de tecnologia, elas pegam primeiro o cara que tem as habilidades comportamentais e a parte técnica, a própria empresa se encarrega de ensinar para esse contratado, né? Agora, questionar, bom, se você que está nos escutando questiona que isso é importante, que essas habilidades não são tão importantes quanto as habilidades técnicas, você pega uma pesquisa do Daniel Goleman, que é tido o pai é uma referência internacional, e ele é tido como o pai da inteligência emocional. Ele fez uma pesquisa entre várias das melhores empresas do mundo, as maiores e melhores empresas do mundo. Ele as empresas, as maiores empresas do mundo vão às melhores universidades e lá vão captar os melhores currículos. Para trazer esses melhores currículos. Esses melhores currículos estão ali trazendo, estão registradas as habilidades técnicas. As habilidades técnicas. E a coisa mais importante que essa pesquisa captou é que, depois dessa contratação, um tempinho depois, 2/3 desses contratados, Tonelo, isso é de se admirar, 2/3 dos contratados saem da empresa porque não possuem habilidades comportamentais, mesmo tendo currículos maravilhosos na área técnica. Então, isso é a mesma coisa de chegar aqui uma fila de jogadores maravilhosos para entrar. Se nós tivéssemos uma game house, eu e você estamos contratando, né? Então, nós vamos pegar aqui excepcionais jogadores. Nós vamos pegar os que têm mais habilidade comportamental. Sem sombra de dúvida. Ou vamos pegar os mais habilidosos e ensinar a eles habilidades comportamentais. Se eles não aprenderem, eles vão ter que dançar, porque eles não vão saber trabalhar em equipe. Eles não vão saber de propósito. Isso é muito atual, inclusive, Dess, porque
né, no momento que a gente está fazendo esse Skill Podcast, a gente está a um dia da final do CBLOL, do Campeonato Brasileiro de League of Legends, que vai rolar no dia 4, né, de setembro. E aí, essa final vai ser entre o time da Rensga e o time da Red. E o time da Red trocou um jogador muito próximo dos playoffs, muito próximo do mata-mata, que é um jogador que veio, entre aspas, da categoria de base, né? Mas é um jogador que tem essa característica que você falou, um cara que é muito mais comunicativo, que estava ali para resolver um problema do time que não era mecânico, resolver um problema do time que não era uma técnica, que não era falta de saber clicar, de saber farmar e tudo mais, era só uma questão de estrutura, de coordenação, de gente falando, de comunicação, de trabalho em equipe, liderança, tantas coisas que só as habilidades comportamentais conseguem resolver. Não adianta nada o cara ser extremamente bom no jogo, nessas situações de profissional mesmo, é bem necessário, mais necessário do que a habilidade técnica, a habilidade comportamental. Então, se você dedica tempo, né, se você investe tempo para melhorar essas habilidades, para afiar essas skills, você vai atingir mais vitórias no League of Legends e vai dominar a sua vida profissional. Não é uma questão de, talvez você atinja, não é se, sabe? É realmente quando, assim, você vai atingir. É uma parada científica, porque você tem uma leitura maior, você está mais preparado, você consegue ler melhor e ver melhor todas as situações para que não caia, né, em algumas ciladas, em alguns problemas e, tipo, dependa 100% da sua habilidade técnica, o que não é interessante para absolutamente ninguém. E lembrando, a gente não está falando para usar a sua habilidade para deixar de usar a habilidade mecânica, para deixar de usar a habilidade técnica aí no trabalho, no LoL. É claro que não, você tem que treinar isso também, né? Não é um passe de mágica, você não vai simplesmente, aprendi, digamos, melhorei, desenvolvi a liderança, agora eu quero ser CEO de uma empresa, quero ser diretor de uma empresa, quero ser grão-mestre no League of Legends. Não é assim, claro que não. Mas se você tem habilidade técnica muito acima e não tem habilidade comportamental, é muito difícil, praticamente impossível você conseguir manter a alta performance. Talvez você chegue lá num elo altíssimo por um mês, mas depois você vai cair. E você vai ficar, meu Deus, mas eu não tô conseguindo mais, eu tô jogando mal, o que tá acontecendo? É uma zica, é isso, tô me afundando. Cara, o problema é esse. O problema é que você não tem habilidade comportamental tão bem treinada, né, para que você consiga manter essa alta performance. E por isso que a gente fala tanto do jogo, porque como o Décio disse, a gente disse, a Lívia também, a psicóloga aqui da GG do Kate, fala direto, no jogo você treina isso sem perceber. Quando você escolhe uma build, quando você escolhe para onde você vai, escolhe o seu campeão, escolhe a sua rota, escolhe qual é a estratégia que você vai ter, toma a decisão, será que eu vou para uma eliminação, será que eu farmo mais, será que eu dou teleporte, será que eu não dou teleporte, será que eu ganko ou será que eu faço um campo na jungle? Eu queria acrescentar isso que você está falando, claro. Eu queria colocar assim, vamos colocar um jogador que é indeciso, ele tem medo de tomar decisão. Imagina que esse rapaz vai destruir qualquer time que ele tiver. E ele não sabe por quê. Porque ele é inseguro. Porque ele não tem coragem de ousar. E ele vai levar para a vida profissional dele também isso. E aí ele não vai saber por que ele não para nos empregos, porque todo mundo joga ele fora. Ele não vai entender, porque ele entende muito do jogo e não fica em time nenhum. Ele entende muito profissionalmente do trabalho dele, mas ele não consegue tomar uma decisão. É um cara, assim, passivo, né? E que ninguém quer numa empresa um cara passivo, né? Você quer numa empresa passivo, talvez só o seu contador, né? Para não mexer muito nas suas contas. Bom, mas é completando o que você está me dizendo aí. Claro, claro, com certeza. E, por exemplo, eu mesmo já tive que utilizar, e utilizo, na verdade, as habilidades comportamentais diariamente no meu trabalho, porque tanto num cenário mais amplo, num cenário, vamos falar assim, da minha carreira como narrador, né, como caster de esportes no geral, quanto nos próprios jogos que eu trabalho hoje em dia, né, que são com League of Legends e com Wild Rift, que é o League of Legends de celular, eu preciso usar todas as habilidades comportamentais, porque a gente trabalha em equipe. Claro, não é uma equipe de um jogo que está ali, né, dentro de Summoner's Rift, mas sou eu, outros casters, né, outros narradores e comentaristas,
pessoal de produção, tem um diretor, uma diretora, tem o pessoal de maquiagem, de figurinista, né, quando era em estúdio. Hoje em dia a gente ainda não está nisso, mas Deus quiser vai voltando aí aos poucos a essa segurança para ter isso. Então, assim, é muita gente que eu tenho que trabalhar, então eu preciso ser liderado por uns, às vezes tem situações que eu preciso liderar um pouco mais, eu tenho que saber como que isso funciona, eu preciso conhecer o planejamento do show, quem vai falar o quê, quando, por que vai falar, preciso lidar com uma visão do que está acontecendo. Então, pô, será que aqui eu tô me posicionando bem? Será que aqui eu tô falando groselha? Será que aqui eu passei do ponto? Será que aqui eu tenho que ser mais engraçado ou menos engraçado? Como que fica isso? Né? Qual que é a situação? Então, ter essas habilidades comportamentais bem desenvolvidas, que de novo vieram do League of Legends, porque no LoL também tem que escolher build, tem que escolher uma coisa, tem que saber se eu vou liderar o time com muito ping, ou então como que eu vou ser liderado por um outro shot caller, né, por um outro cara que vai tomar as decisões. Lá eu também tenho que saber passar uma comunicação, passar um feedback do que eu acho que seria melhor para o time, do que eu acho que não seria. Isso na solo kill não existe muito feedback para o time, mas para você mesmo, né, ter essa autorresponsabilidade de saber quando você precisa melhorar, quando você precisa já tá num patamar muito legal e tudo mais, né? Então, assim, isso advém do LoL, isso vem também de outras experiências que eu tive, e eu uso diariamente, cara. Tanto nessas equipes, quanto, por exemplo, para que eu tenha, de novo, o controle, para que eu domine a minha vida profissional. Porque se eu não tivesse habilidades comportamentais boas, talvez aconteceria que nem o Décio falou. Eu entrasse nas equipes, aí eu não tenho muita habilidade comportamental, vai dar ruim na equipe, talvez eu seja demitido, ou as pessoas não vão parar ali, mas você é muito bom no que faz, supondo, né? Eu sei que eu tenho um nível legal porque eu sou profissional, mas também não vou pagar de arrogantão aqui. Mesmo que fosse, você é o melhor, tal. Cara, mesmo assim, não adianta, ninguém vai querer trabalhar com uma pessoa que às vezes é muito boa, mas que é muito ruim de habilidade comportamental, sabe? Que não sabe exportar numa situação de equipe e tudo mais. Então, isso pode colocar o seu trabalho em risco. Agora, quando você sabe se portar nessas situações, sabe planejar a sua vida, então, olha, eu vou ganhar tanto, eu vou conseguir fazer isso, quero investir nisso, quero fazer depois aquilo outro, eu preciso melhorar nesse ponto do meu casting, nesse ponto da minha profissão, né? Então eu vou trabalhar mais na minha dicção, porque não tá muito legal, e depois eu vou... Isso tudo vem da habilidade comportamental, né, Décio? Não adianta você saber farmar bem, ou não adianta você fazer necessariamente bem o seu trabalho só, porque o restante também é extremamente importante. Agora, para quem está pensando assim... Enfim, só a técnica você não marca o gol, você não chega lá. Sim, só a com técnica certeza. Não. Com certeza. E para quem está pensando, não, mas pô, não tem como usar a habilidade do LoL na vida profissional. Então, tipo, as empresas do mercado não se preocupam com isso. Você já falou, né, de uma das pesquisas aí do Daniel Goleman e tal. Essas pesquisas, inclusive, estarão nos links, tá, família? Dos conteúdos, para vocês poderem conferir sem problema algum. A gente não está tirando fonte Arial 12, né? A gente não está tirando da cabeça, é algo realmente científico. Mas, além dessa pesquisa, tem alguma outra pesquisa ou então outras evidências, né, de que, sim, as empresas do mercado se preocupam cada vez mais com a habilidade comportamental. Talvez empresas antigas não, empresas aí mais antiquadas não se deem muito bem, mas essas empresas também tendem a sair do mercado ou se renovar. E aí, quando elas se renovarem, as habilidades vão começar cada vez mais a serem essenciais, né? Tonelo, nesse mundo VUCA que nós estamos vivendo, as coisas estão andando de forma muito rápida. E a maioria das empresas está estagnada, porque elas não conseguem acompanhar a evolução dos tempos. E não entendem de soft skills, de habilidades comportamentais. Tem uma outra pesquisa fantástica feita pela IBM, que quase 60% dos líderes mundiais colocam as habilidades comportamentais mais importantes do que as habilidades técnicas. Então, isso é ciência, minha gente, isso é pesquisa, isso é o mercado. Eu sou um produto disso, eu passei a minha vida inteira. Você, Tonelo, é uma referência disso, né? Nós temos a Lívia também, nós não estamos colocando aqui as habilidades técnicas de lado. Você, muito pelo contrário, você só vai amolar o machado. É só isso. Sim, exatamente. E muito louco, porque uma vez um chefe meu, de uma equipe, para quem, né, me acompanha já há um tempo, sabe que eu trabalhei bastante tempo no Overwatch,
E uma vez um dos chefes lá da nossa equipe falou, olha, eu gosto muito de trabalhar com pessoas que me resolvam problemas, não que causem problemas, né? E é claro que a gente também não é, tipo, não está falando daquele mundo utópico onde a pessoa vai receber um salário mínimo e vai querer fazer tudo na empresa e tudo mais. A gente sabe que existem os limites e tal, né? A gente sabe que ninguém é tonto, mas dentro de uma situação de empresa, o que é não dar problema? Não é você não deixar de dar um feedback, não é você deixar de reclamar de alguma coisa que está ruim, não é isso, não é ser uma omissão que vai ficar fazendo tudo e seguindo tudo que o chefe manda e aquela coisa assim, meio puxando o saco, não é isso. Mas tem algum feedback, tem alguma coisa para passar? Tenta também dar uma visão de ideia para a solução daquilo ali, né? Então chega na pessoa, tem a iniciativa que a gente fala aqui. Isso, perceba, não tem nada a ver com quão bem eu comento, ou com quão bem eu narro, não é isso. Mas assim, chega na pessoa e fala, olha, isso aqui talvez pudesse ser de um jeito diferente, eu me sinto desconfortável por causa disso, por causa daquilo. É uma maneira de você passar feedback, que também é uma habilidade comportamental, que vai te ganhar a confiança da pessoa que está acima de você, né? E o que é não dar problema, ou melhor, resolver os problemas. Olha, aconteceu uma coisa, vai lá, tenta tomar uma iniciativa, ou pelo menos tenta ser bem liderado ou analisar a situação, olha, talvez aqui fosse legal fazer aquilo, fazer outro. Isso no mercado de trabalho vai acontecer várias vezes, isso no LoL também vai acontecer várias vezes. Todo jogo que você joga, você tá constantemente falando, putz, ó, o cara tá forte, esse aqui tá fraco. Será que eu vou gankar esse aqui? Ou será que eu vou ir pro outro? Será que eu vou ajudar um? Será que eu vou ajudar o outro? Será que eu não vou ajudar ninguém? Vou jogar o meu. Agora eu tô forte? Agora eu tenho item pra tá forte? Agora a gente faz barão ou a gente faz dragão? Isso é sempre decisão, e é sempre iniciativa, e isso é sempre habilidade comportamental, sabe? O que é o mais importante de tudo isso. Então, assim, comigo já aconteceu algumas vezes, várias vezes, não só algumas vezes, mas várias vezes já aconteceu, e eu tenho certeza que você, sabendo agora, né, que já pratica essas habilidades comportamentais do League of Legends, também vai, com certeza, conseguir utilizá-las para dominar a sua vida profissional. E a Lívia falou ontem, né, Décio? Não tem que ter vergonha de falar, não. Vai numa entrevista de emprego, numa entrevista de estágio, alguma coisa assim, claro, você tem que traduzir os termos para a pessoa que não conhece nada de LoL. Mas não tem vergonha de, tipo, chegar e falar, olha, não, eu não quero, ou então ficar com vergonha de, como é que eu vou falar para a pessoa? Não, pô, você tem que expor mesmo. Eu acho que, completando o que você vem falando, Tonelo, eu acho que o que a Lívia falou, exatamente, olha, quem está lhe entrevistando não precisa entender de LoL, mas essa pessoa, com certeza, que está recrutando, que está lhe entrevistando, ela entende das habilidades comportamentais e técnicas, e ela vai perguntar para você o que você já fez na vida, e você vai dizer, olha, eu sou um jogador de LoL, nós estamos aqui falando em todos os jogadores, mas vamos ajudar, e o nosso foco é no jogador de League of Legends. Então, eu jogo com League of Legends e com o meu jogo eu desenvolvi bem habilidades comportamentais. Eu tenho uma noção boa de equipe, né, de trabalho em equipe, a nossa comunicação é uma comunicação muito boa e respeitosa, né? Nós temos empatia, a gente sabe quando um está bem ou não está, nós buscamos por resultados, por resultados positivos, nós temos atenção uns com os outros e queremos todo dia melhorar, todo dia estar melhorando. Né? Porque a técnica, você pode melhorar todo dia, mas se você traz habilidade comportamental, também você precisa melhorar todo dia a sua habilidade comportamental. Né? Sim, com certeza. Então não tem que ter medo. O cara não conhece League of Legends, mas ele entende de habilidades comportamentais. Se ele não entender, saia dessa empresa, porque essa empresa não vai te levar para canto nenhum. Né? Se o cara não entender de habilidades comportamentais, vá-se embora. Vá-se embora, que você não vai perder nada aí. Às vezes a gente tem aquela coisa, a gente fala muito com a Lívia também, né, nos outros que o podcast, a gente fala, não, mas porque eu tenho muito medo e, meu Deus, é o único emprego da minha vida e eu não posso sair, eu demorei muito para conseguir alguma coisa assim. E a gente, claro, entende as situações, né, de cada um, é claro que muitas vezes você precisa daquele dinheiro ali, você não tem a condição de ficar mudando de emprego demais, mas em situações assim onde você pode estar pensando em fazer uma carreira, já tem uma certa estabilidade, já tem, né,
em conhecimento, ou até mesmo num primeiro emprego da vida, assim, é sempre muito importante saber a cultura dessa empresa. A Lívia sempre bate muito nessa tecla. Saber a cultura da empresa, como que as pessoas lidam com o dia a dia, como que as pessoas lidam com contratações, né? E tudo mais, porque senão, realmente, você pode estar fadado a entrar numa situação que depois, para sair, é bastante complicado. Lembrando que não é só jogar, tá? Ah, eu vou entrar no jogo, vou jogar 15 horas por dia no automático aqui mesmo e já vou melhorar essas habilidades. Você vai até melhorá-las, mas não de uma maneira tão eficiente. Para você conseguir evoluir em habilidades comportamentais dentro do League of Legends, ou pegar as que você já possui e evoluir e praticar ainda mais, você tem que estar com um pensamento no jogo. Então, assim, analisar cada jogada, cada tomada de decisão, saber um planejamento, entender como está acontecendo o trabalho em equipe, às vezes não necessariamente dar a solução, porque às vezes está jogando solo kill, né, só você, então você não está com ninguém comunicando, você está no máximo pingando, a gente sabe, mas pensa, por exemplo, se a gente tivesse uma comunicação, como que talvez eu faria isso aqui? Ó, essa jogada aqui foi um erro, porque com certeza, né, foi uma jogada que se a gente tivesse comunicação, a gente poderia resolver de uma maneira mais interessante. Né? Então, começa a pensar nisso também. Como que você gostaria de ser liderado? Como que você lideraria uma jogada? Esse comportamento que vai te ajudar a afiar suas habilidades comportamentais. E aí depois é só você adotar ela, você traduzi-la, você transferi-la para a vida profissional, né? Para o mercado profissional. E como o Décio disse, você vai com certeza se surpreender com os resultados. Não só no League of Legends, mas também dentro do mercado profissional. Né? O Décio ontem deu, inclusive, no Skill Podcast que a gente fez ao vivão, um exemplo muito legal de um cara que teve uma iniciativa fora do comum, assim, né, para conseguir resolver um problema, para conseguir fazer esse tipo de coisa. E eu com certeza tenho essa noção, né, Décio, que as pessoas que com certeza agregaram mais aí para sua carreira enquanto empreendedor, enquanto organizador de eventos, enquanto pessoa ali do marketing esportivo, também foram pessoas que tinham muita habilidade comportamental e bem desenvolvida, né? Eu imagino que as que tinham pouca, ou você tentou ensinar, ou então já devem ter caído fora também logo cedo. Tonelo, tem uma coisa que acontece no mercado, presto bem atenção e gosto muito disso. Você não encontra uma pessoa, um jovem que vem trabalhar, né? Você encontra todas as qualidades nessa pessoa. Eu coloquei de lado tudo que eu já tinha estudado em recursos humanos, e depois que o pessoal passa lá pelo pessoal do recurso humano, eu quero ter uma conversa com essa pessoa, né? Se vai estar um pouco mais perto da gente, né? E eu avalio apenas duas coisas apenas. Se essa pessoa tem potencial para aquele trabalho que a gente vai precisar dela, e isso numa conversa você descobre logo, né? Se for uma pessoa tímida, muito tímida, olha, você tem dois tipos de pessoa. Uma pessoa que é tímida, que você aproveita ela porque ela foca muito no trabalho mais interno. E uma pessoa mais expansiva trabalha mais num trabalho fora. Agora, a segunda coisa que eu vejo isso, a possibilidade, né, de assumir o cargo, a potencialidade, e a outra, eu ainda chamo disso, né, berço. Né? E as pessoas me perguntam, o que é berço? Berço é a pessoa que teve amor de família. Né? E quando você tem um amor de família, você teve ali amor de pai, de mãe, se não teve pai e mãe, teve tios, avós, tem irmãos. Você trocou ali muitas coisas interessantes que são confiança, que são sensibilidade com o outro, o senso de querer ajudar, contribuir, né? Você aprendeu a perdoar, você aprender a ajudar as pessoas na hora que elas precisam, a ficar chateado, perceber que as pessoas não estão todo dia com a mesma disposição, né? Que nem você mesmo está todo dia com a mesma disposição. Então, isso é super importante no mercado, né? Então, as pessoas precisam
está o que eu chamo, então, da habilidade dessa coisa do berço? É a habilidade comportamental. A Sim, é pessoa aquela já questão de vem, exemplo, né? Tem que ter né? uma Você, base, né? pois Sim, é, você já vem praticando dentro de casa há muito tempo, né? sim. Tratar bem outras pessoas, tratar respeitosamente. Uhum. Eu vejo pessoas que, olha, eu no meu hotel, e o meu filho Gustavo aprendeu a mesma coisa. No meu hotel, eu Uhum. chamava o meu garçom e pedia, que eu pedisse para ele, eu pedia, por favor, Uhum. fulano, por Sim. favor, me traga um refrigerante. Aí ele Aham. trazia, me colocava aqui, eu, muito obrigado, sabe? E eu Uhum. vi o meu filho muito cedo, muito pequeno, fazendo a mesma coisa. Uhum. Sim, sim. Toninho, Cara, e, me traz um refrigerante. Toninho trazia, muito obrigado. Então, olha, esse tratamento educado você aprende dentro de casa. Quando você leva isso para o jogo, é muito legal jogar uhum. com alguém que trata a gente respeitosamente, né? Sim, sim, não, E aí demais, você inclusive. vai para o trabalho, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sim. É a mesma A única coisa. coisa que você não vai falar de build, né? Você vai falar de, sei lá, um projeto, né? Um planejamento, você não vai falar de gankar, você vai falar de fazer uma entrega, ou sei lá, de fazer um relatório, Uma alguma das coisa assim coisas nesse que são cenário. super interessantes é o seguinte: quando você vai jogar com outro time, aí você perdeu porque o cara jogou algumas jogadas que, se você tivesse estudado mais o seu oponente, você não tinha perdido, né? É a mesma Sim. coisa no mercado. Se você não estudar o cliente, se você não estudar o que o pessoal quer estudar a concorrência, você está no pau. Você está no pau também. Então, é super importante você saber quem está participando do jogo. Uhum, demais. Contra quem você vai jogar. A Né? gente falou Contra disso quem? hoje, Dez. Antes de vir aqui para o Skill Podcast ao vivo, eu estava numa outra transmissão falando justamente da final do CBLOL, né, do Campeonato Brasileiro de LOL, e a gente estava falando exatamente disso, sobre o quão importante é você estudar o adversário, porque muitas vezes é isso que vai fazer a diferença. Não para ser aquele cara, tipo, mentalizei, pá, eu esotericamente sei o que vai acontecer. Não, mas para você se preparar. Quando há o preparamento, né, a preparação, melhor dizendo, bem executada, você consegue se virar muito bem, porque você já sabe, ou pelo menos você já tem uma noção do que vai acontecer. Então você não tem que solucionar o problema no mesmo momento que o problema aconteceu. Você já vai preparado, você já, aqui eu vou ter que fazer tal coisa, ali eu vou ter que fazer X coisa. E isso vem disso que você falou, um estudo da situação, um estudo do que o meu ideal é X, ou o meu, que num cenário não tão legal é Y. Então, você pensando nisso no League of Legends, sobre build, sobre otimização, sobre decisões e tudo, momentos de jogo, né? O time adversário e no mercado de trabalho sobre concorrência, o seu cliente, a persona do seu cliente, qual ação que deu uma coisa legal, qual ação que deu uma consequência ruim e tudo mais, com certeza você vai se preparando para se virar melhor, né? E isso que é o mais importante de tudo, acho que isso que é também uma coisa sensacional das habilidades comportamentais, né? Por exemplo, se você for para pensar nas suas últimas partidas, você que é jogador de LoL, jogadora de LoL, quais as habilidades comportamentais que você aplicou? O que você usou? Você usou planejamento? Ah, eu usei, eu também estava pensando em build, estava pensando no meu early game, beleza. Você usou liderança? Você pingou para alguém, para algum lugar, você se comunicou? Às vezes jogou com um amigo, uma amiga sua, aquele duozinho maroto, né, confia do bot, sei lá. Você fez isso? Você usou esse trabalho em equipe? Como que você fez o trabalho em equipe? Você Eu analisou os daria, seus itens, né? eu daria uma sugestão aqui, Donel. Olha só uma Claro. coisa interessante. O pessoal, por onde eu começo? Olha, faz uma coisa. Primeiro, estuda habilidades comportamentais. Aí você pega, vamos dizer, que você encontre 20 habilidades comportamentais, 30. Existem centenas. Mas vamos lá. Eu tenho 120 que me acompanham direto na minha vida. Toda noite eu repito elas. É a minha reza de toda noite. Então, você pega ali e escolhe cinco habilidades que são interessantes. E aí você pega
a primeira que você acha que seja mais fácil. Depois pega a segunda e vai treinando ela. Vamos dizer, olha, eu não estou trabalhando respeitosamente os meus amigos. Eu não estou tratando respeitosamente. Eu vou tentar melhorar. Não tenta tudo de uma vez, não, porque aí você não vai perceber. Você precisa perceber a sua melhora. Você chega lá, aí o pessoal fala, o que aconteceu com fulano? Tratando todo mundo bem, chega aqui chutando tudo, dizendo palavrão, trata todo mundo feito lixo, né? O cara chegou aqui, educadamente deu um bom dia para todo mundo, coisa que ele nunca na vida fez, né? Começa a perceber que vai haver uma mudança aí. Essa mudança acontece. Bom, aí depois você não é muito paciente, você não é respeitoso, nem é paciente. Você passa a ser um pouquinho mais paciente, espera o outro falar, depois escutar, saber escutar, porque tem uma ciência de saber escutar. Eu li, uma coisa, uma vez, uma coisa que é linda, né? Os filósofos chineses diziam que Deus nos deu duas orelhas e uma só boca, por quê? Né? Porque é para a gente escutar 2 vezes mais do que fala. Né? Sim. Então, é muito interessante você aprender a escutar, mas escutar não só, mas tentar entender o que o outro está querendo dizer. Então, aí você vai, eu acho que essa é uma maneira de você perceber que você vai evoluindo. Aí você, desenvolvi aqui 2 habilidades, vou pegar a terceira, vamos lá, qual seria ela? Um planejamento, né? Um planejamento. Olha, estudar o inimigo, né? Estudar o adversário, e aí você vai começando a melhorar nisso. E você vai, aí é o pessoal, peraí, vamos seguir o que o fulano está dizendo, porque ele já planejou, está conhecendo bem o outro adversário, vamos escutar o que ele está dizendo. Então, aí você começa a perceber que você realmente pode evoluir, mas você já sabe, você já pratica isso todo dia. Se um cara for mal nessas 3 que eu acabei de dizer, ele não é jogador de LOL, nem joga em equipe nenhuma, porque ninguém quer um cara chato, sem paciência e que não saiba escutar, né? Sim, então, sim. Que cara, coloquei essas. Então, mas o cara é super habilidoso, mas ninguém quer ele. Ninguém suporta o cara. É essa coisa, a gente sempre fala aqui no Skill Podcast, né? Um jogador profissional de League of Legends nada mais é do que uma pessoa que tem sim as habilidades técnicas avantajadas, né? Bem afiadas, muito boas, mas também as habilidades comportamentais. Não existe, ou rarissimamente, tipo assim, 1 em cada 1000 jogadores, isso não é um dado científico, né? Isso aqui é só um jeito de falar, mas assim, rarissimamente você vai encontrar um jogador profissional, ou não existe um jogador profissional que é muito horrível com habilidades comportamentais todas, e só por ser muito bom, tá no competitivo e tem uma carreira legal, sabe? Não existe. Todos os jogadores, do mais humilde, do mais desconhecido ao mais conhecido, com certeza tem essas habilidades ou muito bem evoluídas, né? Muito bem praticadas, ou então nesse caminho de evolução bastante forte. Tanto é que você for ver as principais análises sempre de staffs, né, de equipes técnicas e tudo mais, elas giram em torno das habilidades comportamentais também. Não é só estatística, não é só prioridade do draft ou alguma coisa assim, também habilidades comportamentais, como que esse time está, qual o clima do time, qual o momento do time, qual é a estrutura do time, a comunicação do time, a coordenação do time, o shot caller do time, tudo isso é habilidade comportamental, não tem nada a ver com saber farmar ou saber combar com insecto do Lee, tem nada a ver com isso. Tudo isso é sempre habilidade comportamental. Então já fica esse salve aí para você, né? Já fica essa dica. Começa a pensar nas suas últimas partidas, de início. Depois você começa a pensar antes das partidas, mas agora, pensa nas suas últimas partidas. Quais dessas habilidades comportamentais que a gente citou aqui, você já usou? Usei trabalho em equipe, também tomada de decisão e planejamento estratégico. Ótimo, perfeito.
Agora, pense em quais situações da sua vida profissional, e pode ser da sua escola, trabalho em equipe, pode ser para sua preparação para o vestibular, pode ser um estágio na faculdade, pode ser uma atlética na faculdade, uma empresa júnior na faculdade, um projeto de extensão ou de pesquisa na Com um faculdade, amigo, qualquer com a coisa. família, com o pai, com a mãe, com a Tudo, namorada, com a esposa, com tudo. tudo, né? Dá para usar com Né? absolutamente tudo. Então, pensa nessas habilidades comportamentais que você utilizou no League of Legends, nas suas últimas partidas, como que você utilizaria elas na sua vida profissional ou até mesmo na vida pessoal, para conseguir um melhor resultado. E aí você vai começar a entender essa tradução, que é bem fácil, na verdade, não é problema nenhum, e com certeza fazendo isso, racionalizando isso, pensando nisso, você vai não só atingir mais vitórias no League of Legends, como também dominar a sua vida profissional e, claro, depois você faz isso antes das partidas do LoL, que aí com certeza fica muito mais tranquilo aí para ter essa prática, para ter essa evolução. E Décio, agora para a gente ir se encaminhando para o final do Skill Podcast ao vivo, gostaria que você deixasse, como sempre, uma mensagem para o pessoal que às vezes estava nessa, pô, não sabia, é verdade isso, caramba, que legal, não conhecia, ou eu estou no colégio, será que vale a pena? Eu já adianto, sim, vale muito a pena já chegar preparado na faculdade assim, dá para fazer, enfim, uma mensagem para esse pessoal que talvez esteja descobrindo isso agora, se inteirando mais sobre as habilidades comportamentais agora. Tonelo, olha, eu diria que vá à luta, sabe? Vá à luta. Uma das coisas que acompanham você sair da caixa é o medo, te acompanha o medo. Medo você vai sentir sempre na vida quando você for mudar de emprego, mudar de casa, mudar de carro. Até para atravessar a rua você tem medo. Principalmente quando você dá um friozinho, quando você vai jogar com uma equipe muito mais forte do que a sua, né? Mas você tem a possibilidade de ganhar, né? Então, olha, faça uma coisa. Eu não estou dizendo aqui, eu fico às vezes pensando que eu, como empresário, com visão empresarial, talvez esteja fazendo aqui grego, que o pessoal não esteja entendendo o que eu estou dizendo, né? Mas é muito simples. Vá à luta, vá lá, tente. Deu errado, pagou mico, faz de novo, tenta de novo, sabe? Sim. Porque a vida para ser bem aproveitada, né, é para ser vivida, é para você ir lá, e se testar, e desenvolver. E com as habilidades comportamentais, você facilita imensamente a sua vida. A sua vida fica muito mais fácil no jogo, no trabalho, na sua vida pessoal. Não sei se isso fica muito difícil das pessoas entenderem, né? Como, eu tenho uma agilidade grande no teclado, eu consigo fazer, mas não tenho paciência. Então, não adiantou nada. Não adiantou nada você ter essa sua facilidade, porque você vai chegar lá no seu trabalho, na sua entrevista de emprego, e diga, olha, eu sou uma pessoa muito ágil, eu sou ligeirinho, eu faço tudo muito rápido e perfeito, faço perfeito. Mas eu não tenho muita paciência, não. Tenho muita paciência. Aí o cara te contrata e descobre que você não tem paciência nenhuma. Então, sabe, não adianta nada você ter uma habilidade técnica boa e você não ter uma habilidade que complete essa sua habilidade técnica. Então, né, fica aqui esse salve, vá à luta, né? Sim, com certeza, Décio, com certeza. Muito obrigado mais uma vez aí pela troca de ideia, né, pela resenha, pela conversa. Você de casa, lembrando, sempre vá nas plataformas e procure o GG Educate, que você vai encontrar a gente. São conteúdos semanais, agora até mais do que semanais, tanto que o podcast quanto outros programas que a gente faz falando sobre habilidade comportamental para que você possa praticar mais, possa evoluir mais, conhecer mais sobre e, obviamente, alcançar mais vitórias no League of Legends e também dominar a sua vida profissional, né? Controlar cada vez melhor
a sua vida profissional, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui, você que está vendo depois também, muito obrigado pelo salve, comenta embaixo o que você achou, o que você achou que já tinha, o que você vai melhorar, qual o seu foco, e a gente se vê numa próxima, um grande abraço e tchau!